Nós estamos comemorando a Páscoa, e a Páscoa na cristandade sempre foi o momento em que as igrejas e o povo de Deus celebram a ressurreição do nosso Senhor Jesus. É claro que para falar da ressurreição nós precisamos falar da paixão de Jesus, da morte de Jesus na cruz do Calvário, e depois da morte vem a ressurreição. Mas também nós precisamos ter a noção de que essa data, infelizmente, foi sequestrada. Tem um alarme aí, alguém? É o meu mesmo. Obrigado, Lucas. Obrigado. E essa data, infelizmente, foi sequestrada pelo comércio. E aí você já deve ter ouvido, visto e sendo tentado ou tentada a comprar ovos de chocolate, e na realidade nada de coelho. E aí eu tenho dito isso, que as famílias onde as crianças estão falando muito de coelho, é que está faltando falar de cordeiro. A Páscoa fala do Cordeiro de Deus. E nessa manhã, então, eu quero trabalhar com esse texto e lembrar outros textos com os irmãos. Quem me acompanha sabe que eu prego de maneira expositiva, e hoje eu não vou expor esse texto. Eu quero apenas pegar essa expressão de Paulo no Novo Testamento, dizendo para nós que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E aí precisamos, então, voltar lá na primeira Páscoa para ter um grande entendimento daquilo que nós precisamos compreender, de que Jesus, de fato, é o Cordeiro de Deus. É claro que a Páscoa é uma festa judaica e nós não somos judeus, nós somos cristãos, mas a nossa herança e a nossa história está calcada na história do Antigo Testamento, e por isso precisamos entender que essa festa era comemorada uma vez ao ano, onde os judeus se reuniam para contar a história e celebrar a história da salvação e da redenção que Deus operou por meio de Moisés lá no Egito. Então, eles se reuniam, eles comiam os pães asmos, eles comiam as ervas amargas, eles comiam o cordeiro, relembrando, rememorando tudo aquilo que eles viveram no Egito e a grande libertação que Deus havia concedido ao seu povo. Mas também era um momento em que eles renovavam a fé. E nós esquecemos, às vezes, de usar a nossa memória, de resgatar aquilo que Deus já fez e resgatar tudo aquilo que Deus já realizou no passado. E eles usavam esse momento para contar às próximas gerações, e, de fato, naquele momento não tínhamos texto, ou não tínhamos tanto acesso à escrita. A tradição do povo de Deus era feita de uma maneira oral, então eles contavam às próximas gerações. Eu não sei se você já brincou de aquela brincadeira de criança que colocam, como que chama? Telefone sem fio. Quem aqui já brincou? E o problema do telefone sem fio é que você passa uma mensagem aqui e chega lá na Elizabeth de outro jeito. E aí o que Deus queria? Que essa mensagem fosse passada às próximas gerações de uma maneira muito fidedigna. Ontem nós tentamos fazer isso com as crianças. Soltamos uma mensagem aqui: Cristo ressuscitou. E aí quando chegou na última criança lá, essa mensagem chegou extremamente distorcida. E a criança que falou lá, ela falou o seguinte para nós: que Jesus ressuscitou na cruz depois de vários dias. E nós falamos aqui, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas aí a mensagem foi passando, e aí quem conta um conto aumenta um ponto, chegou lá de outra maneira. E o que nós precisamos entender é que, como povo de Deus, precisamos lembrar daquilo que de fato aconteceu lá no Egito, e como Deus, com a sua mão poderosa, conduziu o seu povo e libertou o seu povo. Então, a Páscoa traz para nós a ideia da celebração da redenção e da libertação. E por isso, nessa manhã, eu quero trabalhar com os irmãos a partir do texto lá de Êxodo. Nós acabamos de estudar o texto de Êxodo agora, há pouco tempo, e eu quero que você me acompanhe lá em Êxodo capítulo 12, tá bom? Vamos dar uma olhada na primeira Páscoa, lembrando que Paulo era profundo conhecedor do Antigo Testamento, e ele está com essa expressão lá de Êxodo capítulo 2, ou 12, melhor dizendo, em sua mente. Então Paulo está trabalhando com esse conceito, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Se todo ano o povo de Deus precisava sacrificar para promover essa festa, agora nós não precisamos mais disso, porque Jesus morreu na cruz e foi de fato imolado, foi de fato o sacrifício providencial da parte de Deus. Vocês estão comigo? Eu vou ler alguns versos aqui para que nós tenhamos um entendimento. Eu vou até o versículo 14, tá bom? Abra aí a sua Bíblia,
nós estamos em Êxodo capítulo 12, quando nós temos o relato da instituição da Páscoa. Eu quero explicar aqui algumas questões e depois fazer algumas aplicações, tá bom? Todo mundo comigo? Ninguém com muito sono? Pouco sono? Então tá bom, vamos lá. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será por principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então se convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras, não. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira, o que comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os seus primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrarei como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Deus falando com Moisés e com Arão e falando para eles que eles deveriam celebrar a libertação. Aqui o contexto está falando das pragas, e se você não ouviu a aula que a Cleusa e o Lucas deram, muito boa a respeito das pragas, nós estamos aqui na 9ª praga e agora Deus está dizendo que vai mandar a 10ª praga. As 9 primeiras pragas tocou no povo de Deus? Não. E agora essa aqui toca. Veja que Deus está aplicando justiça e juízo, não somente no Egito, mas também no seu povo, querendo mostrar para todo mundo que a redenção e a libertação se dá tão somente pela sangue, e é o sangue que vai ser derramado. Então, Deus vai aplicar justiça e juízo na 10ª praga, dizendo: olha, os primogênitos dos egípcios serão mortos. E se vocês, povo de Deus, quiserem passar da vida ou da morte para a vida, não quiserem sofrer o dano da morte, vocês precisam ter a marca do sangue. E a marca do sangue vai ser o sinal. Lembra disso e guarde essa expressão: o sangue do cordeiro é o sinal nas nossas vidas. E Deus dá essa orientação, e eu acho interessante porque assim, se tem uma família pequena, podia dividir o cordeiro. Chama o vizinho, e aí tem uma expressão que é muito bonita aqui no texto: conforme o número de suas almas. Nós não somos considerados por números. Às vezes a gente tem essa visão. Quando a gente vai na churrascaria, a gente fala o seguinte: quanto que é o preço por cabeça? A Bíblia não fala assim. Por isso que Jesus nos chama pelo nome. E aqui a contagem é pelas almas. Quantas almas moram naquela casa? A minha pergunta para você é essa. A gente fala isso, né? Mora na minha casa, por exemplo, 3 pessoas. A gente deveria falar como? Ali mora 3 almas. E aí nós podemos ter a noção de que nós estamos num corpo, mas nós temos uma
alma. Dito isso, vamos dar uma olhada. A orientação do texto é o seguinte, olha, se a família for pequena, vai dividir com outra família, e o cordeiro tem algumas especificações aqui, e aí a expressão bíblica é Páscoa, e Páscoa no hebraico é Pessá. Pessá significa passagem, então o anjo da morte vai passar, e quem não tiver a marca, o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai visitar aquela casa. Então o que significa Páscoa? Eu quero que toda a igreja saiba isso. Se alguém perguntar para você lá, o que é Páscoa? Você não pode falar que é chocolate, tá bom? Páscoa é passagem, é libertação. É um estágio em que nós estávamos escravizados e agora nós gozamos da libertação. E o anjo da morte, quando passar sobre nós, não vai nos encontrar, porque hoje nós temos a marca e o sangue do Cordeiro Pascal, e naquela época eles tinham a marca, ou deveriam ter a marca, do Cordeiro de Deus. Dá uma olhadinha aí no versículo 5. O Cordeiro, daqui a pouco eu explico a razão do Cordeiro. O Cordeiro tem que ser sem defeito, tem que ser macho de 1 ano, e aí pode ser um cordeiro ou um cabrito. Veja que a ideia do cordeiro aqui traz para nós a concepção da substituição. Ele tem que ser puro, ele tem que ser sem defeito. E quem foi o Cordeiro de Deus sem defeito, puro e que nos substituiu na cruz do Calvário? Jesus. Por isso que João Batista, quando é indagado se ele é o Cristo, ele aponta para Jesus e diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo e tira o pecado do meu coração. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, e por isso Paulo vai dizer para nós que ele é o Cordeiro Pascal. Então, como nós celebramos a Páscoa? Celebramos a Páscoa cantando e reconhecendo que o sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, o seu sangue derramado para nos salvar, removeu do meu e do seu coração a escravidão do pecado. Fala aleluia, glória a Deus. Assim como o povo do Egito estava escravizado, nós também estávamos escravizados e amarrados no pecado, mas pelo sangue de Jesus, vertido na cruz, esse sangue que nos torna alvo mais do que a neve, nós agora gozamos da libertação. E aí Paulo vai dizer aos Gálatas: nós somos livres, verdadeiramente livres, não há nada que impede a nossa relação com Deus, nós somos agora justificados por Deus, e temos livre acesso à presença de Deus. Então, esse Cordeiro do Antigo Testamento está simbolizando e apontando para Jesus, que viveu sem pecado, sem dolo, sem maldade, perfeito, o único, sem defeito, o Cordeiro imolado, o Cordeiro imaculado, que morre na cruz do Calvário para me dar a redenção, para conceder a mim e a você salvação, vida com Deus. E aqui então a orientação é o seguinte: cada família pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro, e aí pega o sangue, versículo 7, dá uma olhadinha. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega das portas das casas que o comerem. Então toda família tinha que ter o quê? A marca do sangue. E essa é a minha pergunta para você nesse momento: a sua família tem a marca do sangue? E no que depender de você, você vai levar essa mensagem de salvação e de redenção para todos os seus? E eu acho que falta isso nos nossos dias, esse comprometimento em que nós podemos e devemos ter a responsabilidade de levar toda a nossa casa, para que depois possamos falar como Josué: eu e a minha casa não serviremos, servimos ao Senhor, queremos servir ao Senhor. Eu quero que toda a minha família se renda ao Evangelho, essa é a minha oração. Eu quero que todo esse bairro se renda ao Evangelho. Você imagina? Os nossos vizinhos se convertendo? Fala amém, gente bonita. Ontem nós tivemos 10 crianças da nossa rua. Se essas crianças forem impactadas pelo Evangelho, essas crianças trarão seus pais, e nós teremos que acelerar a construção para poder receber esse povo. Eu sonho assim, porque essa é a mensagem da Páscoa, mensagem de libertação, mensagem de redenção. Ontem nós tivemos aqui pelo menos metade das mulheres, né, Alda, são visitantes, vieram conhecer a igreja, vieram conhecer essa mensagem de Páscoa.
E qual é a mensagem de Páscoa que nós estamos pregando? Que Jesus morreu na cruz do Calvário e a nossa vida está marcada pelo sangue. Deus está dizendo, quando eu passar com o anjo da morte, eu quero ver o sinal. E qual é o sinal que vocês são o meu povo? O sinal do sangue, nas ombreiras e também nas portas. A nossa casa, a nossa vida deve ter a marca do sangue de Jesus. E nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, porque temos a marca do sangue de Jesus sobre nós. Louvado seja Deus. Me acompanhe. Naquela noite, versículo 8, comerão a carne assada no fogo. Não pode ser cozido. Só fazendo um parênteses aqui, na Bíblia por diversas vezes tem carne assada. Coisa boa isso aí. Eu desconfio de gente que nega carne assada, desconfio. Carne assada. Quando o filho pródigo volta, o que Deus faz? Carninha na panela? O que teve lá, gente? Teve churrasco. Estou brincando, mas é verdade, está no texto. Só para descontrair. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. E por que tem que ser pães asmos? Eu estava explicando para o Timóteo, ele falou assim, mas como assim pão sem fermento? Eu falei, filho, não tinha tempo. A história é o seguinte, o povo precisa fugir, o povo precisa sair. Se as mulheres ficassem lá colocando fermento, quem aqui faz bolo, pão? Pão e fermento, o que tem que fazer? Bater o pezinho, né? Fica esperando o fermento fazer lá a sua função, crescer. Não dá tempo, filho. Tem que ser pães asmos. Veja, o povo de Deus é um povo que tem pressa, porque Deus está conduzindo o seu povo. Tem que comer pães asmos. E por isso, até hoje, os judeus comem os pães asmos e fazem todo esse processo. Tem que ter as ervas amargas. E por que ervas amargas? Porque o povo amargou uma situação difícil ali. E se você acompanhar o texto lá em Êxodo, lá no início, vai ver que foi dura a aflição do povo. E eu acho muito interessante isso. Ervas amargas, representando esse momento de dureza, de dificuldade, de servidão. Pães sem fermento, cordeiro. E aí vem Jesus e diz para nós que ele de fato é o pão que desce dos céus. E aí Jesus fala o seguinte para nós, preparando nosso coração para a ceia à noite. Quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não for selado pelo sangue do Cordeiro, quem não se aprimorar, e no sentido de comer o sangue de Jesus, de entender a mensagem do sangue de Jesus, do corpo de Jesus, não tem parte com ele. O texto segue, e eu acho muito interessante que não pode ficar nada, não pode sobrar nada. Que você não consumiu, na festa da Páscoa tem que ser feito o quê? Queimado, não pode sobrar nada. Dá uma olhadinha no versículo 11. Dessa maneira comereis lombos cingidos. O que é lombo cingido? Sacolinha nas costas, mochilinha nas costas, comendo de pé. Um judeu gosta de comer como? Sempre sentado. E agora a orientação de Deus é o seguinte, lombos cingidos, sandália nos pés, todo mundo aí com a sua sandália nos pés, e vamos comer com pressa, cajado na mão, porque essa é a Páscoa do Senhor e Deus vai visitar. E naquela noite temos aí a orientação. E no versículo 13, nós temos a orientação que é o seguinte, o sangue será por sinal. Então, o que nos livra da morte eterna? O sangue de Jesus na nossa vida. Então esse dia será por memorial e nós então temos essa orientação bíblica que o povo deveria celebrar com uma solenidade ao Senhor. O que nós estamos fazendo nessa manhã? Celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro Pascal. Alguém precisa pegar um cordeiro, comer pães asmos e pegar as ervas amargas hoje? Não. Porque o sacrifício de Jesus para nós foi definitivo, foi vicário. Ele comprou a nossa vida lá na cruz do Calvário. Mas antes de caminhar para o final, eu preciso fazer uma colocação aqui no verso 26. Nós não lemos, dá uma olhadinha comigo.
Havia aqui uma preocupação pedagógica. Deus queria que o povo dele fosse formado dentro dessa cultura e dessa concepção de libertação. Verso 26, olha a expressão: quando os vossos filhos perguntarem, o que é esse rito? O que vocês vão dizer? Veja que a preocupação de Deus não está somente com aquela geração. Acompanhe meu raciocínio. Aquela geração passou pelo Mar Vermelho? Todo mundo com sono. Passou ou não passou? Aquela geração conhecia esse evento? Sabia o poder de Deus? E quando os filhos vos perguntarem, veja que Deus está preocupado com a sequência do seu povo. Porque as crianças estavam observando todo ano esse povo comendo, esse povo fazendo esse ritual. E a expressão aqui no hebraico é rito, é algo sagrado, tinha que ser feito dessa maneira, da orientação de Deus. E aí nós precisamos entender o que está aqui no versículo 27. O que os pais deveriam responder? É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então o que Deus está falando é o seguinte: quando os seus filhos perguntarem o que é isso, vocês precisam saber e dizer claramente que Deus libertou o seu povo e feriu o Egito. Porque tudo que Deus fala, Deus cumpre. Amém? Deus feriu o povo do Egito. E qual que era a fala de Deus? Para mostrar que Ele é supremo, que não há outro Deus igual a Ele. Eu sou o Senhor. E aí então Ele feriu. E nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos e para as próximas gerações. Quando os seus filhos perguntarem para você o que é a Páscoa, o que você vai dizer? É isso que Deus está falando. Então conte a história da redenção e a história da salvação. Eu acho maravilhoso contar aos nossos filhos e às próximas gerações aquilo que Deus já fez no passado, mas aquilo que Deus fez no nosso coração. Mês passado eu estava de férias e conversava com a minha sobrinha mais velha, e a minha sobrinha mais velha falava o seguinte para mim: mas você foi pecador mesmo? Eu achei tão incrível aquela expressão, porque ela já nasceu e eu já era pastor, e na cabeça dela eu sou um santo de Deus. Na cabeça dela, eu estou no processo de santificação, eu estou pedindo perdão, eu estou buscando me enquadrar no padrão de Deus, porque ninguém aqui é perfeito, correto? Então eu estou me encaixando, mas para ela, na idade dela, ela acha que eu sou um santo. E aí eu contei para ela, e aí quando eu comecei a contar os meus pecados assim, ela ficou chocada, sabe? Eu falei: tio, você era assim? Aí eu pensei assim: pior do que você está imaginando. E o que aconteceu? Filhinho, eu aceitei Jesus, eu me rendi à mensagem do Evangelho, eu internalizei a palavra de Deus e agora estou buscando pureza. E aí precisei contar para ela tudo aquilo que Deus fez na minha vida, como Deus tratou, e é isso que Deus quer que a gente faça, contar para as próximas gerações aquilo que Ele já fez no passado, e contar aquilo que Ele fez e está fazendo no nosso coração nesse momento. Essa é a mensagem da Páscoa, mensagem de libertação. Eu falei assim: eu era assim, não sou mais. Eu estava escravizado no pecado, não sou mais. Eu estava numa condição de sentença, agora eu vivo na paz de Deus, porque o sangue de Jesus caiu sobre mim. E as próximas gerações precisam saber disso. As próximas gerações precisam saber que Deus operou com seu braço forte lá no Egito, e operou também no meu e no seu coração. Amém por isso. E nós, povo de Deus, carregamos a marca do sangue de Jesus, e por isso não tememos a morte, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu fiquei até lembrando daquele momento quando Abel e Caim trouxeram as suas ofertas. Quem se lembra? Lembra? Um deles trouxe a oferta da terra, e Abel trouxe um cordeiro. De quem Deus aceitou a oferta? De Abel. Guarde isso: Deus só aceita o sangue do cordeiro.
Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer para nós que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E nós, nessa manhã, podemos falar como João Batista e dizer o seguinte: Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi para a cruz, morreu na cruz, para me salvar, para te salvar. E eu espero e oro em nome de Jesus, que o sangue dele caia e verta sobre a sua vida, para que você tenha a marca do sangue dele. E ele não ficou apenas na cruz. E eu sempre costumo dizer que a nossa cruz está vazia. Nós não adoramos o Cristo do crucifixo, guarde isso. Nós adoramos o Cristo do lenço, que deixou o lenço para trás, e ele ressuscitou ao terceiro dia. O cristianismo não tem uma tumba, como diria Billy Graham. Não tem uma tumba. Nós não temos ossos mortais de Jesus. Os outros líderes religiosos do mundo têm. O nosso cristianismo não tem. Por quê? Porque ele está vivo em meu coração, em seu coração. Aleluia. Essa é a Páscoa. Então, quando alguém perguntar o que é Páscoa, você e eu precisamos ensinar a mensagem do Evangelho. Ele foi à cruz, morreu, e quando o diabo pensou que estava tudo certo, ao terceiro dia ele ressuscitou, trazendo em suas mãos a chave da vitória, da vida e da morte. Eu espero que a sua vida, a minha vida, a nossa vida, tenha a marca do sangue de Jesus. Porque quem tem a marca do sangue de Jesus não contemplará a morte eterna. O anjo da morte vai passar, pode passar à vontade, pode passar à vontade. Eu estou selado, eu tenho a marca do sangue, e eu espero que você leve essa mensagem, consagre a sua família, ore pelos seus, para que outras pessoas possam estar aqui conosco, cantando, celebrando que Jesus Cristo é o Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Feche seus olhos, vamos dar graça por Jesus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque olhando a história da redenção e da salvação do Egito, lembramos também da nossa história, e olhamos para o Calvário, como nós bem ouvimos, com aquela linda canção, e olhando para o Calvário a gente pode contemplar o sacrifício, a entrega, a devoção de Jesus, mas ao terceiro dia a gente pode também, ó Deus, contemplar a ressurreição e o poder do Senhor sobre o teu filho. Se na cruz ele foi violentado, machucado, ferido, na ressurreição ele vem com poder, honra e glória e assenta no trono para todo sempre. Nós adoramos ao Senhor porque nós adoramos o Cristo vivo, presente aqui entre nós. Sentimos a tua presença e sentimos que Jesus está falando aos nossos corações. Adoramos o Cristo que nos amou, o Cristo que se entregou e o Cristo que deixou para trás a sepultura. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor o levantou da sepultura, destruindo as obras de Satanás, trazendo a nós libertação, e que possamos cantar essa linda história, a história da redenção. Nós te louvamos, nós te amamos, por meio de Jesus, nosso eterno Senhor e Salvador. Amém.